Fala galera, Thiago Vegetti, preparador físico. Hoje vou mostrar para vocês uma sessão de treino que vai ser realizada pela Fernanda. E sim, é uma jogadora de futebol. E sim, mulheres também jogam futebol. E sim, também precisam se preparar para melhorar a condição física e conseguir melhorar a performance para jogar. Então, a Fernanda vai fazer uma série de 10 sessões de treino, que é o tempo que a gente tem para trabalhar. Então, hoje ela vai fazer um treino aeróbio, eu já conversei bastante com ela, já sei que ela está com uma condição física não muito boa, que ela não vem treinando, mas ela vai começar, vai participar de algumas competições amadoras aqui na cidade, e ela precisa se condicionar, então esse é o contexto inicial dela. Eu normalmente faria uma avaliação para calcular limiar anaeróbio, eu falo isso sempre, é, porque eu uso muito treino aeróbio quando é um atleta que está treinando sozinho, né? Não tem como a gente criar situações para treinar essa capacidade com bola e com outros jogadores, óbvio, porque está sozinho, então eu uso mão de muitas metodologias de treinos aeróbios para desenvolver essa capacidade. E uma vez que eu uso bastante esse modelo de treino, eu preciso ter um norte para me basear, para perder menos tempo ou errar menos nas velocidades de corrida. Mas ela só tem 10 dias de treino, então a gente vai usar a primeira sessão dela de treino, que será hoje, como treino e teste ao mesmo tempo. Isso não é validado, não é científico, mas é uma experiência prática que funciona. Então dá para reproduzir quando precisarem. Quem estiver assistindo consegue usar. Precisa de um pouquinho de tato, um feeling para entender o que o atleta ou a atleta está passando naquele momento. Então, basicamente, aconteceu isso com o Anderson Braz. Ele tinha pouco tempo para treinar e depois acabou que a gente teve muito mais tempo do que a gente tinha planejado, e eu usei esse mesmo mecanismo com ele, que basicamente são alguns tiros, né? Eu chamo de tiro, mas alguns estímulos por um período curto de tempo, em torno de 4, 5, 6 minutos. E a gente reproduz isso algumas vezes, com algumas pausas entre cada estímulo. Então, um exemplo disso pode ser, sei lá, 5 tiros de 5 minutos, com pausas de 2 minutos e meio entre cada tiro, e deixar o atleta ou a atleta livre para correr esses 5 minutos na velocidade que ela conseguir suportar. Então, como ela está parada e não está muito bem fisicamente, é natural que essa corrida seja uma intensidade baixa. É o que eu espero que aconteça. E aí a gente vai pegando médias de velocidade que ela percorreu nesses estímulos, né? Óbvio que para você fazer isso você tem que estar com a marcação no campo feita, ou que seja numa esteira rolante, ou em algum parque que você tem as marcações de distância, para você, ao final dos 5 minutos, saber quanto de distância o atleta ou você próprio correu. E aí você pega a média de velocidade em todos esses tiros e extrapola para uma outra conta de limiar, e pegando essas distâncias, você consegue mais ou menos imaginar o quanto seria o limiar anaeróbio desse atleta ou dessa atleta, se você tivesse feito o teste antes e previsto esse treino já com as velocidades controladas, o quanto em quilômetros por hora acima ou abaixo do limiar para esse modelo de treino você usaria como parâmetro do treino. Então você faz o trabalho ao contrário e você já usa a própria sessão como teste. Então a Fernanda vai fazer isso hoje. Daqui a pouco a gente vai ver aqui na sequência como ela se sai. Ela vai passar por vários estímulos completamente diferentes. São só 10 dias de treino para ela se preparar para começar as competições aqui. É um tempo, 10 sessões de treino, uma vez que a gente não vai ter contato com bola, a não ser por algum treino em circuito que eu faça fundamentos do jogo com ela, mas isso não traz uma transferência muito grande para a situação de jogo, onde ela tenha que se confrontar com outras adversárias e fazer as movimentações no campo com as jogadoras do time dela. Então, 10 dias de treino físico é um número que dá para trabalhar e dá para melhorar bem a condição física dela. E naturalmente, depois que ela se juntar com as outras jogadoras, que ela for fazer algum tipo de treino ou o próprio jogo, ela vai
melhorar a performance técnica e tática dela já no componente de treino técnico, já com a bola, com as outras jogadoras. Só no treino físico fica difícil a gente mexer nesse mecanismo. Mas essas 10 sessões de treino físico vão dar para ela uma condição muito boa dela suportar o jogo em um nível bem melhor do que ela se encontra hoje, e até eventuais treinos com bola que ela tenha com o time dela, ela vai conseguir suportar muito melhor esses treinos e render muito mais. E ela estando mais bem preparada para os treinos com bola, a condição que ela tem de melhorar a qualidade técnica dela e melhorar a performance técnica e tática dela durante os treinos, já para levar para uma transferência para o jogo, é muito mais alta comparando com ela própria quando ela está mal preparada fisicamente. Porque quando você está mal preparado, o treino técnico se torna um treino físico para você. Você sofre demais para cumprir as ações solicitadas ou as regras do tipo de modelo de treino que é aplicado. E quando você está bem preparado fisicamente, você não sofre para cumprir tudo isso, e aí você se concentra apenas e usa toda a tua condição justamente para executar o componente técnico e tático do jogo. Então essa diferença ela é gritante quando você vê na prática um atleta que está mal preparado e entra num treino técnico. Ele erra muitos passes, ele cansa, a perna dele pesa, a parte física atrapalha demais ele no treino técnico, ele não consegue cumprir tudo que foi solicitado. E o atleta bem preparado, quando ele cai nesse tipo de modelo de treino logo numa pré-temporada, ele consegue se sair muito bem, ele não sente problema nenhum em cumprir as ações ou as regras estabelecidas no treino, ele faz todo o treino da maneira que deve ser feito, e aí ele já sai na frente ganhando tempo. Então essa é a ideia de fazer com a Fernanda, fazer com que ela se condicione o mais rápido possível esses 10 dias para ficar bem ou o melhor possível para ela já iniciar as competições no futebol amador que ela participa. E de novo, aí só fazendo algumas comparações entre homens e mulheres, é a mesma modalidade, mas as demandas fisiológicas elas são um pouco diferentes por conta de questões hormonais. Eu não vou nem entrar muito a fundo nesse campo, porque nem é o objetivo aqui do meu canal detalhar muito isso, porque não vem ao caso e não é o que o pessoal está interessado em saber, isso é muito específico, mas de maneira bem resumida, a mulher, a hora que ela vai ter que fazer os treinos de força, ela vai precisar fazer treinos aeróbicos, ela vai fazer treinos de resistência de velocidade, treinos de capacidade anaeróbia lática, ela vai vivenciar todas as sessões de treino que os homens vivenciam. A questão a diferença entre isso são os níveis de força delas são menores do que o dos homens, a evolução da força dela é menor do que a dos homens. O volume de treino, quando é montado para uma mulher, é um volume de treino um pouco menor do que o dos homens, então tem uns ajustes para serem feitos. As intensidades também são um pouco menores, porque elas conseguem aplicar menos intensidade, elas têm menos força e têm menos condição aeróbia do que os homens naturalmente por conta de uma genética. Então a gente, entendendo esse processo fisiológico, consegue pegar os mesmos conceitos de treino e com pequenos ajustes, pequenas adaptações, tornar esses conceitos de treino reais para serem realizados por uma mulher. Então é isso que eu vou fazer com a Fernanda. Eu não vou mudar a minha metodologia de trabalho, não vou mudar o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de pensar em preparação física para atleta de futebol, só que eu vou fazer ajustes para que ela consiga executar as sessões de treino e que ela consiga participar e realizar o programa que eu montei, que eu preparei para ela de maneira integral, sem ter que quebrar treino, porque o treino ficou inviável para ela. Então, entendendo essa questão de força, condição aeróbica, os volumes de treino, as intensidades, que não tem como ela reproduzir o que um homem faz por questões biológicas, sabendo de tudo isso, a gente faz alguns ajustes e deixa o treino viável, o treino bem adaptado, o treino bem adequado para a realidade dela, tanto por conta do sexo, tanto por conta da condição física atual dela que ela já me passou. Então, ela vai sofrer, óbvio que vai, né? Nenhum atleta melhora a performance para jogar num nível mais alto sem sofrer no treino. Não existe, não tem como um treino ficar gostoso, um treino não tem como ele ficar confortável,
porque um treino gostoso, um treino confortável não quebra o seu estado de equilíbrio no seu corpo, não faz você quebrar essa barreira de conforto, não faz você melhorar sua performance. Então o treino, a sessão de treino, geralmente ela é 99,9% das vezes ela é desconfortável para o atleta, os treinos físicos. Ah, mas existem treinos físicos que têm um objetivo de recuperação. Beleza, esses não tem esse caráter de quebrar a zona de conforto, nem fazer você sofrer, né? Mas os treinos que têm como objetivo fazer você melhorar a performance, sempre vão fazer você sofrer. Vão te tirar da zona de conforto. Alguns vão te tirar mais da zona de conforto, outros vão te tirar menos da zona de conforto, mas todos vão mexer com esse componente. Então é isso que a gente vai fazer com a Fernanda, ela vai vivenciar todas essas etapas, né? O que eu consigo adequar tudo isso em 10 dias, que é o tempo que a gente tem, e a adequação das intensidades e volumes vão ser feitas diariamente, treino após treino, a gente vai vendo como é que ela está evoluindo e fazendo esses ajustes todos. Então hoje vai ser a primeira sessão de treino dela, a gente vai ver como é que ela se sai. Então, mulherada, vocês que jogam futebol, têm pretensão de serem jogadoras, precisam treinar, não sabem como, tá aí um exemplo agora, vai aparecer aqui vários e vários vídeos da Fernanda, um exemplo na prática de como que faz para treinar, como que é feito um processo de preparação física para uma mulher, como são feitos os ajustes. Vocês vão ter aí acesso a um conteúdo de grande valor para vocês poderem se preparar. Então, mulherada, fiquem atentas que nos próximos dias, próximas semanas, vai ter bastante conteúdo e bastante vídeo da Fernanda treinando. Então vamos lá ver como é que ela desempenha hoje na sua primeira sessão. Beleza, deixa eu arrumar a sua. Vamos lá. Ela tá pulando de 80 metros. Ela vai bater e voltar. Os 80 metros durante 5 minutos. Cada tiro de 5 minutos você vai descansar 2,5, são 5 vezes. Beleza? Acha um ritmo confortável, tenta não afogar. Começa lenta, você já sentiu o campo como é que é. É um ritmo para você suportar os 5 minutos na mesma intensidade. Todos os tiros, de preferência também na mesma intensidade que você. Beleza? Manda ver. Prepara. Vai. Está encharcado, está fofo, então ela vai sofrer bastante. O que ela fazer? Ela vai sentir o treino e aos poucos ela vai se organizando. Boa! Ó, 43, 44, 45, 46, vai embora, vai soltar. Vai embora. Achou 46 segundos para fazer 60 metros.
1,40, 1,41, 1,42, 1,43, fechou? 2 chegadas, vai embora. Faz força para manter o ritmo, faz força para manter. 2 minutos agora. Metade, Fernando. 2,30 agora, cravado. Fechou a terceira chegada, vai embora. Vai que o ritmo tá bom, tenta manter, vai embora. Força, força, força. Força, 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 força. Acha o ritmo e tenta manter. Eu sei que tá difícil, que o campo tá ruim, mas vai embora. Faz força. Aí, a perna começa a pesar. O campo tá muito pouco, então sobrecarrega demais. Faz muita função, porque o tempo de metade do tempo no solo aumenta muito. Ela faz muita função, gasta mais energia por conta disso, a perna começa a pesar mais rápido, ela se gasta mais. Então é natural que a intensidade caia um pouco. E eu vou tentar fazer com que ela mantenha a intensidade, que ela baixe a intensidade e mantenha até o final do tempo. Então ela acha uma velocidade que ela consiga agora não tá mal não. E a mulher ela tem uma resistência às costas muito boa, superior ao homem, natural. Não tem problema, a gente vai dosando e ela consegue suportar o treino como um todo. 4,33, 4,34, 35, 36, 37, 38. 4 chegadas, pode parar. Caião, vai. Cara, desce lá rapidinho. Depois a gente calcula. Se as outras forem iguais, a gente precisa. Ó, a água da atleta, viu? Como é que foi a sensação? Horrorosa? Tá muito pesado, né? Tá. Visualmente, eu tive a sensação que no finalzinho, do meio pro final você deu uma caidinha, mas eu acho que na última corrida aqui você voltou pra onde estava. Tenta manter esse ritmo, não tá ruim não. Então, pelo menos a gente pode usar essas 4 chegadas em 4,38 que você fez como meta. Tenta manter isso. Dentro dos 5 minutos, conseguir fazer as 4 chegadas. Se você fizer, dá pra gente considerar como feito o branco, mesmo que seja sempre antes dos 5 minutos. É um ajuste que a gente faz pelo menos pra conseguir te ajudar a controlar o seu treino. Pelo menos agora você tem um norte. Então, deu pra ver que ficou um pouquinho pesado. O campo tá muito pesado, você faz muita ação excêntrica, né? Porque o pé fica muito dentro do contato do chão, você desacelera demais na hora de pisar, muito ruim, igual correr na areia. Então isso afeta diretamente a condição cardiorrespiratória do seu treino, normal, porque você vai ficar dando uma folgada. E aí o teu desafio é achar um ponto que essa sobrecarga mecânica que tem por conta do piso está mole, né? A grana está muito pouca, você consiga colocar uma barreira para até aqui eu consigo suportar, mas que você vai ter que parar. Então você acha esse ponto, assim, você vai embora.
Nos intervalos você pode ficar à vontade, tá? Alonga, se você quiser sentar, se você tomar água, faz o que você gosta de fazer. Pelo menos hoje tá liberado, tá bom? Você não está proibida de aumentar a intensidade, contanto que você garanta que você pode suportar. Porque não é para fazer aumentar, diminuir, aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. Isso aí é um outro contexto de treino. A gente não quer, a gente quer que a frequência fique. A frequência cardíaca, a ventilação, enquanto você fica hiperventilando, estável. Beleza? Ó, a gente estourou 15 segundos da sua pausa, não tem problema. Vou te dar mais 10, eu vou arredondar essa pausa toda para 3 minutos, para ficar mais justo para você, tá bom? Prepara 5 segundos, 4, 3, 2 e 1, valendo, força. Segundos, uma chegada, vai embora. Vai, tá bom, força, 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 força. Difícil de manter essa atividade grande e a gente não dá o volume total do treino dela. A gente vai ver isso corrida, vai ficar muito pesado, vai um pouco menor porque já caiu a velocidade dela. Então talvez a gente faça só 4 por dia. E o ritmo tá bom, continua. Você vai fazer a segunda chegada, 2 minutos. Vai controlando, diminui um pouquinho a velocidade se você precisar, vai controlando. Vai embora. Não entre em acidose, senão você não recupera mais. Pode baixar a velocidade, não tem problema. Isso, mais próximo, não faz mal. Agora, terceira chegada. Mais uma chegada e a gente interrompe. Força.
telefone, pode andar. 4h15. Pode respirar, anda um pouquinho, depois a gente marca. Você fez mais forte que o primeiro. Fez 4h38 primeiro, não foi? 4h15, 4 chegadas, não foi? Fazer 5 coisas, vamos fazer só 4, tá? Então assim, é normal atleta quando você faz ajuste de treinamento, vai colocar na cabeça, pô, mas eu não vou conseguir, nossa, era assim, eu só fiz 4, pô, eu tô muito ruim, eu tô muito mal, não é nada disso. O ajuste de treino acontece em toda a sessão. No primeiro dia o campo tá muito pesado, você tava parado, então tem uma série de variáveis que interferem diretamente no seu treino. Então, para deixar o seu treino viável de ser feito do jeito que a gente quer, a gente vira 4. Se chegar na quarta, você fala, pô, eu tô legal, eu tô recuperado, eu tô conseguindo manter, a gente faz aqui. Mas se parar na quarta, não tem problema nenhum. Você não vai perder a sua sessão de treino, porque a gente fez uma série a menos do que tinha planejado, tá? Isso é normal de acontecer. Pode descansar. É nítido a força que você está fazendo para o treino. É bom, tem um lado bom nisso, que a gente consegue fechar com um pouquinho de força. Não era o objetivo, mas já que está aqui, vem no pacote. Aqui daí faz você sofrer um pouco mais com o movimento. O que vai acontecer, como eu te falei, você vai ter dor muscular amanhã. Faz parte do uniforme de atleta. Pode respirar. Na outra a gente marca, então só não deixa eu esquecer, marca 15. O que você está sentindo mais no coração ou na perna? O coração está pesando mais perto? Isso é uma coisa legal de você lembrar lá para frente das sessões. Quanto você vai sentir melhor nesse aspecto. Porque às vezes o jogador perde com a perna. O coração está aguentando, mas a perna incha e não vai mais. Outros perdem com o coração, tem perna, mas está completamente afogado e não consegue mais respirar. Aí não dá conta. Esses dois aspectos. E aí é bom que a gente consegue ir direcionando o treino para onde você está pior. Já que a gente tem pouco tempo, são só 10 sessões, não dá para fazer um milagre, mas dá para a gente direcionar onde você está com mais, vamos dizer, problema de condicionamento. Então, sua perna está forte, porque você está em musculação, você já tem um hábito de fazer treino de força, então talvez seu nível de força esteja ok para você jogar bola. A gente vai dar uma melhorada nele, mas a gente dá uma atenção forte no cardio. 3 minutos e 20, estourou de novo. Não tem problema. Essa questão da pausa também, eu deixo. A gente sempre vai mudando, porque vai variar de treino para treino quanto você precisa. Não adianta a gente soltar também, programou 2,5, mas eu programei 2,5 no desenduro, onde você não ia se matar tanto para correr, você ia sofrer menos, enfim, uma série de coisas. Então essas pausas a gente está explorando, não tem problema nenhum. Só conversando, você está melhorando. Tá pronto? Mais 4 chegadas, tá? Prepara. Vai. Força. Está o mesmo ritmo, fechou a primeira chegada, vai embora, força, respira, controla
conta a respiração e vai embora. Ordem, né? Força, força, força. 1,57, 1,58, 1,59, 2 minutos. Fechou a segunda chegada. Força, Fernanda. Força, força. Tá bem, ela tá no mesmo ritmo. Vai dar aquele espaço de pouco. Força, 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 força. Vai fechar a terceira chegada, força. 3,6, 3,7, 3,8. Tá no mesmo ritmo das outras. Controla a respiração e vai embora. Força. Vai que você tá bem. Quatro, 4,10, 4,11, 4,12. Boa, baixou de novo. Respira. Anda um pouquinho. Tá bem bom, hein? Eu achei que você ia piorar, você melhorou. Tá bom. Tá bom. O corpo vai acostumando com o treino. Cara, depois você precisa vir aqui e dar uma moral, né? Bater palma, gritar, falar, vamos! Tô até 4 horas da manhã no hospital. Ah, ele falou. O que ele teve? Tá gripado? Tá 3 dias com febre, e aí ontem tava mal demais.
digo, ele não é ligado à tecnologia. Meu sobrinho vai em casa pra brincar com ele, meu sobrinho quer videogame, computador, essas coisas. Ele não. Ele quer jogar bola. Tá certo ele. Tá certo ele. Aí vem ficar pegando o pé do meu sobrinho. Essa geração de agora só quer telefone. Isso. Lá em casa com 2,20. Lá em casa com a minha filha é pouquinho, pontual. Ah, quer um pouquinho sim, vai brincar. Não perde a infância. A minha infância sou eu, minha irmã caçula, 3 irmãos. Jogava bola, soltava fita, bola de gude. Ninguém faz mais nada. Hoje em dia você não tem nada disso. Fica de pé. 2,50. Quando você estiver pronto, pode respirar, se você quiser descansar mais um pouco, pode ficar. Chega lá e fica morrendo. Agora você nunca vai chegar no quarto. Chegar na quarta, você sabe que vai fechar e fala, Graças a Deus. vai pra acabar. Aí você dá uma acelerada pra acabar logo. Normal, normal. 3,5. Quarta série? Nada a ver, coragem. Vai. Força. Tá tranquilo ainda, segunda chegada, força. Vambora. Vai embora. Aqui vai acabar.
55, 56, tá na mesma passada. Vai embora. Fechou a primeira, força. Vai que vai. Força, força, força. Controla sua respiração, cadencia seus movimentos e vai embora. 2 e 7, força. É a última, vai embora, abriu a terceira. Força, 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 força. O cansaço tá na tua cabeça. 4, carrega lá o 4, vai embora. Não mexe na tua cabeça não, força, força, força. Força, 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 Fernanda, tá acabando. Acho que vai faltar 160 metros só, vai embora. Faz força. 3 e 18. Tá acabando, é a última, não esquece meu fone. Força, 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 força. Muito bom, tá excelente.